Terra arrasada. Essa foi a expressão que o comentarista da nossa lição de hoje usou para descrever o estado em que Israel ficou. Na realidade, lá em Ezequiel também cita: a terra arrasada será reconstruída. Terra arrasada remete a algo um pouco mais forte. Existe uma tática militar chamada terra arrasada. Quando a gente está no contato com o inimigo, está na guerra com o inimigo e não vai conseguir manter a posição e eu vou ter que ceder terreno, eu vou retroagir, aquela terra, aquele território que eu estava ocupando, vai passar a ser ocupado pelo inimigo. Estou cedendo terreno para ele. E para que se evite que ele use os meios, os recursos que tem naquela terra, é comum que esse movimento de retração, esse movimento retrógrado, como a gente chama, venha sendo executado com a destruição de toda a infraestrutura existente. Então, eu vou destruir estradas, eu vou destruir pontes, eu vou destruir plantações, eu vou destruir fontes de energia elétrica, para que o inimigo não tome posse disso, desses recursos, e ele consiga força, né, e vigor para continuar a ação contra mim. A gente chama isso de terra arrasada. Essa tática de guerra chama-se terra arrasada. Foi usado nas guerras mundiais aí, principalmente quando as guerras eram principalmente no terreno mesmo, terreno físico. Terra arrasada foi o jeito, foi a situação que Jerusalém se encontrava depois do domínio, da conquista, né, de Nabucodonosor, da tomada de Nabucodonosor em 586 a.C. Jerusalém ficou como terra arrasada. Nesse cenário que eu descrevi para vocês, você imagina um território cheio de escombros, cheio de coisas que não vão ajudar em nada, não tem comida, não tem fonte de água, não tem onde se abrigar, não tem como se locomover, então não tem as coisas básicas da vida ali. E se você quiser usar o território, você ainda vai ter que limpar aquele território, vai ter que tirar os escombros de tudo que foi destruído. Quando falo em escombro, eu lembro lá do atentado terrorista do World Trade Center nos Estados Unidos. Eram duas torres, dois prédios de 110 andares, de 415 e outro de 417 metros de altura, eram prédios muito altos, e eles, no atentado terrorista, vieram a desabar e vieram ao chão. Ficou uma montanha de escombros ali muito grande, descreve-se que foi em torno de 1.800.000 toneladas, 1.800.000 toneladas de escombros. Era muita coisa, era muito material. Para se reconstruir alguma coisa naquele local, né, como foi feito em Jerusalém, como foi feito com os muros, como foi feito com o templo, reconstruir para trazer de volta a honra, o equilíbrio emocional do povo, né? O tempo para retirar isso aí foi bem grande. O tempo para limpar o território, para começar a fazer uma coisa nova, né? Preparar o território para algo que pudesse ser construtivo, vamos dizer assim, né? Demorou muito tempo. Escombros não nos ajudam, terra arrasada não nos ajuda. Mas essa era a situação de Jerusalém, terra arrasada. E o povo que estava lá era um povo triste, um povo frustrado, um povo sem esperança, um povo sem expectativa, né? Perdeu o templo, que Jerusalém era o referencial da presença de Deus, vamos dizer assim, do povo mais antigo, né? Veio com a saída do povo do Egito, a Arca da Aliança sendo levada no meio do povo, e depois ela repousa sobre Jerusalém, e é construído o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém vira um referencial
de Deus para aquele povo da antiguidade. Tanto é que a mulher samaritana pergunta para Jesus onde deveria prestar culto, onde deveria adorar, se era em Jerusalém, em outro lugar, e Jesus vem e desfaz essa ideia do local necessário para adorar, né? Os adoradores, importa que os adoradores os adorem em espírito, em verdade. Junto com essa terra arrasada, essa falta da presença ou da sensação da presença de Deus, vem a insegurança, vem a dignidade e vem tudo isso, né? A terra estava arrasada. E diante desse cenário todo, é necessário ter alguma ação, né? É necessário fazer alguma ação. Neemias, ele recebe essa informação, o primeiro capítulo de Neemias já começa ouvindo ele, né? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Veja, ele já está no tempo de Artaxerxes, já estava lá para frente, já era domínio sinofenício, depois Nabucodonosor, Babilônia foi tomada, enfim, já era outro poder à frente, né? E aí Neemias pergunta de como é que estava a sua terra, o pessoal que ficou lá. E a resposta de Anani, seu irmão, foi desanimadora. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas, né? Estão passando, em outra versão, estão passando por dificuldades e humilhações, né? Então, a situação que estava ali era uma situação ruim. O povo não se recuperou. O povo não reagiu com o que estava lá, né? Não conseguiram construir o muro, não conseguiram reconstruir a cidade e estava todo mundo em situação de miséria. Perante esse quadro, Neemias, ele se senta, chora, jejua e ora, né? Versículo 4, tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei-me, aquela situação de tristeza extrema, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando. Ele parou e começou a reagir, né? Notícias ruins acontecem e é natural que a gente sente e chore. Somos humanos, né? Com as coisas ruins acontecendo, a gente senta e chora. Mas, depois de lamentar, né, Neemias começou a jejuar e orar por alguns dias, e aí descreve as orações de Neemias aqui, a oração de Neemias a Deus, e ele pede que os ouvidos do Senhor estejam atentos à oração, né? Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dá-lhe mercê perante esse homem, né? Não sei se ele já imaginava fazer alguma coisa. Na verdade, eu acho que ele imaginou, aqui o texto dá a entender que ele imagina alguma coisa. Estes ainda são teus servos e teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa, Neemias 1:10. E lá no 11, Senhor, estejam, pois, teus ouvidos a oração do teu servo. Estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede-me que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem, né? Numa nova versão, acho que é a transformadora, né? A nova versão transformadora, ele fala um pouco mais explícito. Peço-me que conceda êxitos hoje e que o rei me seja favorável. Então, já havia uma intenção de Neemias ali em tentar fazer alguma coisa, se dispor para alguma coisa. Na verdade, ele se dispõe pessoalmente a ir a Jerusalém para coordenar a ação de reconstrução do muro. É isso que vai acontecer. Então, não adianta só a gente ficar triste, chorar, a gente tem que fazer o que tem que ser feito.
Deus vai fazer a parte dele e a gente vai fazer a nossa. Precisamos agir com disposição e confiança. Temos que ter disposição para agir e confiança no nosso Deus. Disposição e confiança é o título dessa lição, lição número 8 da revista Palavra e Vida, edição 68. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Ela pode ser feito o download dela lá, né? E essa edição 68 tem como título Recomeçar um Grande Desafio. Estudos nos livros de Esdras e Neemias. Essa lição foi escrita pelo pastor Márcio Antunes. Mas vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição fala lembrança do quando Deus tem sido bom. O relato ali de Anani, né, passou para Neemias esse quadro de terra arrasada. Claro que ele se sentiu mal com isso tudo, mas como eu disse, ele dispôs a sua vida para realizar a obra, a sua própria vida, para reerguer os muros. Reerguer os muros significava tirar o povo do desprezo, tirar o povo da submissão. Veja, se não tinha muros, não tinha fortificação, os outros povos não iam ficar olhando eles como coitadinhos. Muito pelo contrário, toda hora ia passar alguém ali, ia pegar um negócio, ia roubar alguém, levar alguém de escravo. Uma terra bem desumana, né? Um local muito preocupante de se viver. E aí acontece que no capítulo 2, Neemias ele era o copeiro do rei Artaxerxes, né? Então ele tinha que experimentar a comida, colocar um vinho para o rei. Copeiro, naquela época, era uma segurança para evitar que a autoridade fosse envenenada. Então, se fosse envenenada, ia ser o copeiro. E o copeiro tinha que ser alguém de confiança. Não poderia ser alguém que não estivesse disposto a trabalhar para o rei. Neemias trabalhava dessa forma. Ele era escravo, então ele trabalhava assim, trabalhava bem. E o copeiro não podia, tinha uma característica, que o copeiro não podia chegar na presença do rei com a cara triste ou com a cara desanimada. Veja, se tem um problema ali contra o rei, o camarada vai ficar preocupado com o que vai acontecer. Então, se o cara aparecesse na presença do rei com um semblante triste e não falasse para o rei que o rei estava sendo envenenado, né? A conclusão óbvia é que ele estava numa conspiração contra o rei, né? E isso era complicado. Então, não poderia aparecer triste na presença do rei. E no versículo 2, o rei percebeu que Neemias estava triste. Ele disse aqui, ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, ainda no versículo 1 do capítulo 2 de Neemias. O rei me disse, por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Ele temeu por quê? Porque ele temeu, primeiro por vários motivos. Primeiro porque tinha pedido a Deus que desse um jeito do rei ser favorável a ele. Segundo, porque a vida dele estava em risco. Ué, por que você está triste na minha presença? Você me serve meu vinho? Se está triste é porque o vinho está envenenado. Se está triste é porque algo de ruim vai acontecer, né? Então ele temeu muito. Ele ficou com muito medo, né? Mas no versículo 3 ele explica o que aconteceu. Viva o rei para sempre, quer dizer, não tem comida envenenada, né? Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo, né? Em uma outra versão dizia está arrasada, né? Neemias então fala ao rei o que está acontecendo. Como é que eu vou estar triste se a cidade está destruída?
né? Na NVI fala, suas portas foram destruídas pelo fogo, está em ruínas, né? Eu vi uma outra tradução, não consegui lembrar qual foi, cheguei a ver uma outra tradução, que ele diz que a cidade estava arrasada, né? Que a terra estava arrasada. Esse termo terra arrasada apareceu sim em alguma tradução da Bíblia, eu não localizei qual foi. E aí o rei, tá, mas e o que você está me pedindo então? Não adianta apresentar o problema, a gente tem que apresentar a solução. Já pensou se Neemias chega na frente do rei e fala que a terra está arrasada, por isso está triste? E o rei, tá, então o que você quer? Não sei. Não sei, chefe. E eu não sei o que eu vou pedir não, né? Veja, Neemias tinha que ter uma estratégia. Neemias tinha que saber o que fazer, né? E ele buscou orientação em Deus. Então orei ao Deus dos céus. Disse-me o rei, que me pedes agora? Versículo 4, Neemias 2. E na sequência, então eu orei ao rei dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que a reedifique. Me mande ajudar para que eu reedifique a cidade. A cidade, ela precisava ser reedificada. A tristeza do coração dele é que a cidade estava destruída. Não adiantava chegar para o rei chorando, resmungando, reclamando, sem ter uma solução. Era necessário ter uma solução, né? Além disso, Neemias, ele conseguiu Ataxerxes, conversou com a rainha ali, né? Então, perguntou quanto duraria essa ausência, né? E pediu mais, né? Depois ele pede para a rainha, ele conversa com a rainha. Pede não, conversa com a rainha. Ele pede ainda no versículo 9, ele pede os governadores, entreguei cartas ao rei, ordem. Ora, o rei tinha enviado comigo os oficiais do exército e cavaleiros. Ele foi escoltado, ele foi com uma segurança junto. Não só isso, ele pediu madeira para para reedificar a casa, como também carta a Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela da cidade, e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu. Ele não só conseguiu a autorização para ir reconstruir a cidade, como conseguiu suprimento e segurança para desempenhar aquele empreendimento. Com quem ele combinou lá em Jerusalém? Até esse momento com ninguém. Ele fez tudo sozinho. Ele conseguiu a autorização do rei, ele conseguiu cartas dizendo o que era para fazer, ele conseguiu uma escolta, ele conseguiu suprimento. Perceberam que eu falei ele? Pois é. Não foi a si mesmo que Neemias atribuiu todas essas coisas. Esse é um ponto muito importante, né? No versículo 8, ele cita isso aí. No finalzinho do versículo 8, ele fala assim, Neemias 2:8. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Ele não disse que conseguiu isso tudo porque ele era muito amigo do rei, porque ele era íntimo do rei, estava ali do lado da autoridade todo dia, então ele tinha influência sobre a autoridade. Ele não disse que conseguiu isso tudo porque ele sensibilizou o rei com seu poder de argumentação. Ele não disse que conseguiu essas coisas todas porque ele era um bom negociador, né? Ele colocou tudo o que ele recebeu na conta de Deus. A bondosa mão de Deus estava comigo. Por que a bondosa mão de Deus? Versículo 8. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deus estava sobre mim e o rei atendeu os meus pedidos. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos na NVI, na nova versão internacional. Veja que Neemias sabe reconhecer quem deu.
né? Quem deu tudo aquilo não foi o rei. Quem deu tudo aquilo foi Deus, usando o intermédio da autoridade que ali estava. Mas quem deu tudo aquilo ali foi Deus. Foi a bondosa mão de Deus. Na conta de quem a gente tem colocado as bênçãos que a gente tem recebido? Na conta de quem? Quem tem sido aquele camarada que leva todo louvor e honra quando a gente conquista alguma coisa? Eu tenho um excelente poder de negociação, eu sei fazer isso muito bem, eu aprendi, eu tenho uma técnica toda especial que sempre dá certo. Tudo bem, é bom você ter poder de negociação, é bom você saber falar, é bom você saber se colocar, mas eu vou dizer para você que se Neemias não tivesse feito o que ele fez no versículo 4, né, então orei ao Deus dos céus. Já tinha jejuado e orado por um tempo já, né? E ele ora a Deus no meio daquilo ali. Será que ele estava esperando que o rei perguntasse o que ele queria? Né? Ou ele não sabia o que esperar? Né? Ele sabia que Judá, a cidade, tinha passado, a cidade de Jerusalém, tinha passado por uma experiência devastadora. E a gente às vezes passa por muitas experiências assim. E será que a gente tem dado graças a Deus pelas coisas que têm acontecido? Ou será que a gente está caindo numa situação de lamento, numa situação de tristeza, numa situação de derrota, antes mesmo de que as coisas se desenrolem? Veja, Neemias sentou e chorou e lamentou. Mas essa é uma atitude humana. Não esperamos que ninguém deixe de fazer isso, porque somos assim. Não tem jeito. A gente vai ficar triste com algumas coisas, com algumas notícias. Mas Deus está ao nosso lado para nos proteger e nos livrar, né? A bondosa mão de Deus está conosco. O povo foi para o cativeiro, mas o povo não foi totalmente destruído, porque a bondosa mão de Deus estava com eles. E dessa forma também, a gente não pode entrar em desespero. A gente tem que esperar o agir de Deus. A gente não sabe como é que vai ser, mas a gente tem que fazer tudo conforme a vontade de Deus. Orar, jejuar, pedir a Ele orientação e esperar. Esperar é difícil. Confiar é difícil, mas precisamos confiar. Mas para confiar, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é quanto Deus tem sido bom para conosco, que é esse primeiro tópico. Né? Salmos 77, 10 fala assim: então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Não age mais. Mas logo depois ele corrige lá no 12. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Neemias, quando começou a chorar, a orar, né, ele fala que Deus resgatou o povo, mas que eles erraram. Neemias reconhece o erro do povo, né? E é importante reconhecer o que aconteceu para chegar naquele ponto, né? Recordar, meditar e considerar sobre tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. Você não tem recebido bênçãos? Com certeza tem. Com certeza você tem recebido diversas bênçãos. Lembra de cada uma delas. Lembra daquilo que Deus fez nas suas vidas, né? Na minha vida, para que a gente possa se encher desta confiança, né? A lembrar que a bondosa mão de Deus está conosco. Quando a gente consegue as coisas, somos nós, não. Não somos nós, não. É a bondosa mão de Deus. Tem um filme, já devo ter citado aqui no canal, Quarto de Guerra, não sei se já citei, e retrata bem isso. Não só a questão da oração, mas a questão de
anotar, entender, enxergar aquilo que Deus tem feito na minha vida, né? O povo, quando saiu do deserto, começou a entrar na Terra Prometida, pegou 12 pedras e construiu um monumento ali para lembrar tudo quanto Deus tinha feito, né? Vários memoriais foram estabelecidos por Deus ao povo, para que o povo lembrasse das bênçãos. A Páscoa, lá no início, que era a saída do povo judeu do Egito, né, era comemorada com os pães asmos e aquela história, daquela parte lá, antes da última praga, de matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas, né, aquele memorial ali foi estabelecido. Para quê? Para lembrar a bênção que Deus tinha dado, o livramento que Deus tinha dado, para marcar. Então a gente precisa lembrar daquilo que Deus fez por nós, das bênçãos recebidas. Senão a gente não vai conseguir lembrar por que a gente está confiando nele. Senão a gente vai ter dúvidas daquilo que a gente está fazendo. O segundo tópico da nossa lição fala de disposição e coragem para recomeçar. Bom, tudo bem. Neemias ganhou suprimento, segurança, lei escrita, e aí ele pegou toda aquela escolta, chegou, estacionou um pouco longe, ficou parado um pouco longe da cidade, e cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Então ele chegou em Jerusalém com pouca gente, sem fazer alarido, e o versículo 13, 14, 15, descreve a ronda dele. Ele faz uma ronda, ela faz uma volta na cidade para ver como estavam os muros, as portas que existiam em Jerusalém. Ele deveria conhecer aquilo tudo, né? Para fazer a ronda e fazer um reconhecimento, você tem que ver o que tinha e como estava, né? E o versículo 16 de Neemias 2 diz que não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhe diz: está vendo essa miséria que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas, vim depois, edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser humilhados. Então, depois de falar tudo isso, ele apresenta a proposta, né, para os magistrados, para os reis, né? Ele reúne esse povo, né, os que estavam comandando a cidade, e apresenta, né? E declarei como a boa mão de Deus estava comigo e também as palavras que o rei me falaram. Então ele fez uma reuniãozinha ali, depois de ter feito um levantamento, né? A gente chama de site survey na parte de eletrônica e de TI, e ir lá olhar como é que está o local onde eu vou instalar um equipamento antes de ir lá, né? Para depois passar o orçamento e dizer o que tem que ser feito, né? O pessoal de obra também tem essa história de fazer o levantamento no terreno, ver como o terreno está. Então, na realidade, ele fez tudo isso. E aí, quando ele se reuniu com os reis, os magistrados, os poderosos de Jerusalém, ele contou tudo o que Deus havia feito, não o que o rei havia feito ou o que ele havia feito, né? Ele contou tudo o que Deus havia feito e passou para eles o que ele que Deus tinha dado, né? Então, olha só, está estacionado ali, madeira, eu estou com uma escolta grande aqui, estou com carta do rei autorizando, mandando fazer, né? E estou com um tempo X aqui para a gente construir. E a resposta foi: disponhamo-nos e edifiquemos
ou em outra versão, sim, vamos começar a reconstrução, né? Sim, vamos começar a reconstrução. Eles se encorajaram para esse bom projeto. A resposta do povo foi disposição. Eles tiveram disposição e coragem para recomeçar. Ninguém disse que ia ser fácil. Tenho certeza que Neemias não disse, olha, isso aqui em 2 dias a gente bota em pé. Não. É uma obra grande, é uma obra pesada. Lembra que naquele tempo não existiam muitos meios. E hoje, com todos os meios que a gente tem, não se edifica um prédio em uma semana. Não tem jeito. Você tem que fazer uma estrutura, você tem que montar essa estrutura, são peças pesadas que tem que ser colocadas, ou então concreto pesado que tem que ser virado, mesmo que você contrate caminhões, o concreto tem que secar, né? Então tem todo um processo para isso. A obra de reconstrução é uma obra pesada. Analisando aqui, eu comentei sobre o World Trade Center no início, né? Analisando os escritos aí, o que ficou registrado da época, demorou 8 meses para tirar os escombros do local onde estavam as Torres Gêmeas. 8 meses para retirar, e não foi só retirado, na realidade, como morreu muita gente misturado naqueles escombros, e era um ponto de honra refazer aquilo ali, com certeza, né? Os escombros eram retirados e eram analisados para ver se tinha restos humanos. E esses restos humanos eram submetidos à análise de DNA para ver de quem era, para mapear quem esteve ali, né? Honra a todos aqueles. No local do World Trade Center foi construído um memorial com o nome de todas as, se não me engano, 3.000 vítimas que morreram naquele atentado. Não foi construído, digamos assim, um prédio útil conquistava, né? Preferiu-se construir um memorial daquilo que aconteceu. Não feio e catastrófico como era a pilha de escombros, podia se manter pilhas de escombros lá, mas um memorial reerguido, né? Para que o povo se lembre daquilo ali que aconteceu. 8 meses retirando escombro de um local, olha, com certeza foi muito caro fazer isso, com certeza precisou muita disposição para recomeçar. Disposição para recomeçar não é fácil, até mesmo porque você lembra de como estava, né? E olha, eu vou ter que reconstruir aquilo tudo de novo. Olha como é pesado, como é difícil, como é complicado, como é chato, né? Em alguns aspectos, dependendo do que você está fazendo. Você está fazendo uma obra, um serviço. Ah, deu ruim, vou ter que refazer tudo. Puxa vida, é muito chato. Mas nesse caso, era necessário reconstruir. Porque reconstruir ali era reconstruir a honra do povo, era reconstruir a segurança, reconstruir a ligação do povo com Deus. O povo reconstruindo ali se sentia reconectado com Deus, reerguido, né? Perdoado até porque não falar assim, né? Com o que havia acontecido no passado. Precisamos ter disposição para recomeçar. Jesus nos contou uma parábola em que alguém teve disposição para recomeçar. Foi o filho pródigo. Teve outras, né? Teve outras. Se a gente vai ver ali Jesus, o cobrador de impostos lá que subiu na figueira, fugiu o nome agora, né? Ele também teve disposição em colocar Zaqueu, pronto, veio. Zaqueu, né? Se a gente for ver, Zaqueu também teve disposição em recomeçar. Quando ele entendeu que ele estava fazendo errado, não, agora eu vou parar, eu vou começar tudo certo, né? E tudo que eu roubei, eu vou repor. O filho pródigo, né? O filho pródigo diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele reconhece que pecou, ele reconhece que errou, ele reconhece
que o caminho que ele escolheu estava errado e que não tinha como dar certo o que ele estava fazendo. Para reconstruir, recomeçar, né? Tem que começar de algo que às vezes é muito pequeno, né? Ainda que o começo seja uma coisa insignificante. O começo dessa reconstrução ali para Neemias aconteceu quando ele tomou a ciência de que a terra estava devastada, arrasada. E aí ele chorou, ele se humilhou perante Deus, ele orou, ele fez jejum, né? Ficou triste, mas pediu a Deus uma providência. E quando a providência veio, ele se dispôs a fazer. Não importa o que a gente precise reconstruir. Deus está conosco. Se é casamento, saúde, vida moral, finanças, enfim, tudo que tiver destruído a gente pode reconstruir, né? Com a boa mão de Deus. E tem um texto aqui, uma parte da lição que bem interessante. Somente será possível ver a obra restaurada se a disposição for tal que nos leve a recomeçar a partir dos escombros. Eu não vou ver uma obra de reconstrução feita se eu não começar dos escombros. Não adianta construir em outro lugar. Os escombros vão ficar lá. Tem que limpar o terreno, tem que reorganizar a casa, tem que reconstruir. Zaqueu 4,10, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Né? Temos que começar das pequenas coisas. Mas a gente vê aqui na reconstrução do templo, quando o templo acabou de ser erguido, os antigos choravam, porque o templo anterior era muito maior. Né? E não pode servir de desânimo. A gente tem que estar animado para reconstruir o que precisa ser reconstruído da forma como Deus nos dá. Né? Disposição, coragem, enfrentar os desafios. O começo sempre é duro, sempre é difícil. Né? Lembrando que coragem aqui não é a ausência de medo. Né? Medo é um sentimento de preservação. O medo é um sentimento em que eu vejo que há um risco grande no que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é arriscado. Tá, ok, é arriscado. O que o medo não pode fazer é inibir, é impedir que a gente reaja. Né? A gente precisa reagir positivamente, apesar do medo. Medo tem medo, sim, mas a gente tem que ter coragem. E Neemias conseguiu fazer isso. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Primeiro porque ele se preparou espiritualmente para tudo que iria acontecer. Como disse, soube da informação, ele, tudo bem, sentou, chorou, lamentou, mas depois ele orou e jejuou. Ele buscou a presença de Deus de uma forma viva, de uma forma eficaz, para que ele sentisse ali a boa mão de Deus. Ele ainda se preparou estrategicamente, né? Ele sabia que para reconstruir ia precisar de material. Ele sabia que tinha material na mata do rei. Provavelmente essa mata ainda era a terra de Jerusalém, de Judá, né? Mas como era uma mata ali, o rei gostava e isolou. Não sei, estou dizendo, estou elucubrando aqui, estou imaginando, não sei onde é que era essa mata do rei, mas ele pediu madeira da mata do rei, pediu suprimento. Então, ele chegou lá e fez um levantamento de campo. Então, ele fez tudo que era necessário para que ele pudesse, de fato, fazer uma reconstrução. Ele se preparou espiritualmente e se preparou estrategicamente. Né? Prudência, né? Olha lá, prudência ao chegar na cidade não fazendo alarido. Né? Sabe, às vezes você vai querer ajudar alguém e essa pessoa se sente desafiada por você.
E o que ela faz é se colocar numa posição de defensiva tal, uma posição defensiva tal, que te impede até de dizer o que você pode fazer para ajudar. Entendeu? Então, às vezes, é necessário que você chegue, converse e mostre o que você tem. Olha, se Neemias chegasse com toda aquela escolta real lá, ele ia meter um medo nas autoridades, talvez, né? Que colocassem eles na defensiva de tal forma que eles não quisessem nem ouvir o que Neemias estava para fazer. Ele chegou perto da cidade, ele deu voltas nos muros de madrugada, né? Ele começa aqui e subir à noite pelo ribeiro, né? Ele começa aqui de noite, sair pela porta, de noite me levantei. Ele foi na calada da noite, né? Devagar, com silêncio, deu uma volta ali, ninguém viu, para que ele soubesse o que tinha pela frente. Ele se planejou, ele teve prudência, ele teve calma, né? Ele, quando o rei perguntou o que ele pedia, o que ele queria, ele orou. Orar não quer dizer parar, jejuar, ó Senhor, Deus, ficar aquela oração de meia hora, né? Essa oração que ele fez aí foi uma oração rapidinha. Existem orações rapidinhas. Deus entende a gente no que a gente está pedindo, no jeito que a gente está pedindo, né? Aparece a oportunidade agora. O que você quer? Ó Senhor, me abençoa. Já é, né? Me dá sabedoria. Já é uma oração. Né? Já estou falando com Deus que me ajude a conduzir aquilo ali, que eu estou entendendo que é a sua mão agindo. Ele se preparou para isso tudo, e o ponto-chave disso tudo, ele conseguiu fazer isso tudo porque a vida dele estava debaixo da mão de Deus. A disposição, a coragem, né, juntamente com a vida debaixo da bondosa mão de Deus, é a receita para a reconstrução dos muros. Estar no centro da vontade de Deus é a receita para que Deus esteja conosco. O terceiro tópico da nossa lição aqui fala que a confiança no bom projeto, né? O finalzinho do versículo 18, né, diz ali, e fortaleceram-se as mãos para a boa obra, ou na outra versão, e se encorajaram para este bom projeto, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. São versões diferentes da Bíblia, e se encorajaram por esse bom projeto. Isso aí. Então, o que acontece? Eles se encheram de coragem, né? Veja, se a coisa está muito ruim para fazer, se a coisa tem riscos envolvidos, mas a gente vê que é necessário fazer e há um caminho viável, porque assim, nem todo mundo consegue fazer tudo pela fé, né? A gente precisa mostrar às pessoas um caminho viável para fazer as coisas, porque as pessoas precisam ver fisicamente como aquela coisa vai se desenrolar, entender como vai ser feito. Por que eles acharam de confiar ali em Neemias? Né? Tiveram confiança. Né? Por quê? Porque eles viram que era um bom projeto. Né? Versículo 18. Sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Você tem coragem de pegar dinheiro e pagar para uma construtora para construir uma casa que você não sabe nem como é que é? Você não conhece o camarada que fez o projeto, se ele sabe projetar ou não? Será que vale a pena investir nisso ou não? Às vezes as pessoas trazem oportunidades de negócio, né? Jargões que às vezes ficam batidos aí na nossa existência. Né? Oportunidades de negócio. Tá, mas que oportunidade de negócio é essa? Quando o cara fala que tem uma oportunidade de negócio, eu já boto o pé atrás. Porque está querendo pegar meu dinheiro. Não é isso?
Então agora eu tenho que analisar o negócio, eu tenho que entender como ele funciona. Eu vou botar meu dinheiro nisso, eu vou botar meu recurso nisso, né? Ou às vezes eu vou botar o meu tempo nisso, né? Que também é muito mais precioso que o dinheiro, apesar das pessoas às vezes não quantificarem assim, não na prática não quantificarem assim. Mas se eu tenho uma oportunidade de negócio grande, eu preciso saber como é esse negócio. Eu preciso entender como ele funciona e eu fazer a minha análise de risco. Se eu achar que vai dar certo, então é um bom negócio, vale a pena investir. Por que eles jogaram ali na obra? Por que eles se dispuseram na obra? Porque entenderam que era um bom projeto. Talvez o testemunho de Neemias tenha sido uma parte fundamental para convencer todos aqueles reis sábios, né, todos aqueles grandes de Jerusalém. Né? Então, não sabiam magistrados, ele fala judeus, magistrados, nobres, sacerdotes, né? E talvez só o testemunho das coisas que Deus fizeram, talvez só o fato dele chegar lá com material, com escolta e com ordem, né, do rei para reconstruir, já tenha sido suficiente para acreditar que Deus estava no negócio e o negócio ia agir. Agora, algumas pessoas talvez não olhem esse aspecto, talvez algumas pessoas precisem ver como é que está o planejamento, como é que está o cronograma, tem recurso para isso tudo? Né? As pessoas às vezes precisam olhar lá a parte material do negócio. O fato é que eles tiveram confiança naquilo ali porque entenderam que era um bom projeto. E o projeto era bom por quê? Né? O autor aqui destaca 3 itens. Primeiro, porque estava debaixo da aprovação e do cuidado de Deus. Claro, nenhum projeto vai ser bom se Deus não estiver aprovando. Não estou dizendo que nenhum projeto vai andar. Projetos ruins andam também, com a reprovação de Deus também, ok? Mas não é um projeto bom. Projeto bom, ele vai estar debaixo do cuidado da aprovação de Deus. Tópico 2. Por quê? Porque Neemias havia estudado as possibilidades. Ele havia estudado tudo o que havia acontecido. Ele fez um reconhecimento de campo, viu quanto precisava de material, ele tinha ideia de quanto precisava de material. Ele não foi com a cara e com a coragem para chegar lá, para depois voltar e pedir alguma coisa ao rei. Já pensou se ele tenta entrar de novo na presença? Ele não vai conseguir entrar de novo na presença do rei. Não vai conseguir, ele é um copeiro. Ele não é alguém influente que tem acesso ao rei. Ele só tinha o acesso ao rei para servi-lo. Então tinha que aproveitar e pedir naquele momento tudo o que fosse necessário. E o terceiro tópico é porque a liderança de Neemias era confiável. Sabe por que a liderança de Neemias era confiável? Porque ele estava comprometido com a reconstrução. Sabe o que é comprometido? Tem uma ilustração que fala a diferença entre comprometido e envolvido. Né? Diz que a galinha, a vaca e o porco se reuniram para fazer um omelete. Né? A galinha e a vaca estavam envolvidas. A galinha dá o ovo, a vaca ia dar o leite. Mas o porco estava comprometido, porque ele ia dar o presunto para o omelete. Né? E o presunto implicava que o porco tivesse que morrer. Então, comprometimento é algo muito mais do que envolvimento. Como é que eu estou na obra de Deus? Será que eu estou envolvido ou será que eu estou comprometido? O que eu desmarco em prol de quê? Eu desmarco o encontro social porque eu tenho que ir à igreja, ou eu desmarco a igreja porque eu tenho que ir ao encontro social? Não é isso? Não estou dizendo que faltar à igreja é pecado. Né? Esses dias eu fui dar atenção a um amigo ali, ele chamou para jantar e eu precisava dar aquela atenção naquele momento ali, era um domingo à noite, e a gente abriu mão de ir à igreja para ir
ter com ele. Mas eu não faço isso o tempo todo, né? Aquilo ali foi um ponto de exceção, uma exceção que logo esse e outros amigos vão descobrir ali que naquele dia não dá, não adianta me chamar porque eu estou comprometido com outra coisa. A minha própria vida está envolvida nisso. E a vida de Neemias estava envolvida naquilo. Ele teve muitos obstáculos no que ele estava fazendo. Tinha oposição velada, tinha gente no meio do povo que estava sendo contra, tinha gente inimiga ali. Mas a confiança de Neemias fez com que ele pôde enfrentar os seus opositores. Eles zombavam, eles humilhavam por conta do estado de destruição e não queriam que Jerusalém se reerguesse porque ia meio que parar aquela humilhação. Mas Neemias confiava e estava comprometido com a obra. A liderança boa é aquela que está comprometida com a obra. Diz que perguntaram a um tenente na Segunda Guerra, acho que da Segunda Guerra Mundial, por que ele ia à frente do seu pelotão e ele não ia atrás, já que ele era mais antigo. Aí ele perguntou, você já tentou empurrar um barbante? Não vai funcionar, você tem que puxar, a liderança tem que puxar. E se a liderança não estiver comprometida, puxando, estando à frente, né, Neemias podia dizer assim, manda Hanani, meu irmão, para lá para reconstruir o templo. Eu fico aqui, estou na corte, tá ruim, mas tá bom. Foi esse o sentimento lá no Egito. Mas Deus, ao nosso lado, a sua boa mão nos guiando, faz com que todas essas obras sejam boas. Para pensar e agir, Neemias estava diante de uma tragédia, mas não deixou-se intimidar, né? A situação não fez com que ele desanimasse. Ele confiou, dependeu de Deus em todas as fases do projeto, desde a concepção até o final da execução. Se olhar o livro de Neemias, está ele o tempo todo ali com o Senhor, pelo Senhor, na confiança com ele. Disposição, coragem e confiança no Senhor são requisitos necessários para que a gente comece um processo de reconstrução. Que Deus nos abençoe e nos ajude a confiar e nos dispor para o trabalho.